Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse meu vídeo. Sou Alex, aqui amigo de vocês, amigo do canal do YouTube, do Hub e amigo no Facebook. Tá? Espero que você tenha um ótimo dia, espero que você tenha uma ótima semana. Então, hoje é quarta-feira, estamos no meio da semana. Espero que esteja tudo bem para você e que você esteja bem e que Deus te abençoe e que você possa ficar comigo e acompanhar aqui mais uma transmissão, né? Mais transmissão não, né? Mais um vídeo gravado e postado para que vocês acompanhem junto comigo, né? Aquilo que Deus está fazendo com o povo e está fazendo com a nação de Israel. E hoje nós vamos adentrar, né? Aí na Deus dá suas leis para Israel. Então hoje nós vamos tratar aí do tema, né, que Deus vai dar as suas leis. As leis do Senhor vai ser dado a todo esse povo e a essa nação de Israel. E uma coisa eu disse, a gente precisa parar para pensar. Existe uma teoria, né, ou uma colocação, talvez sim, talvez não, de que entre o capítulo 19 e o capítulo 24, que é o capítulo que a gente vai entrar, existe um hiato, existe um tempo, ou existe uma inserção, né, que foi colocado posteriormente, depois que aconteceu o capítulo 32. Tá? Foram colocadas algumas coisas a respeito, talvez, tá? Isso é uma teoria. Talvez a sessão do 21, que a gente vai ler agora, até o 24, e depois do 24, depois vai vir o acordo, o assinar, o promulgar da lei, o que Deus, os símbolos que Deus usou para ratificar a lei e ter a assinatura da lei, talvez ter, existe eu esqueci como é que dá o nome agora, o escritor posterior a Moisés, ou talvez o próprio Moisés depois de algum tempo, ele inseriu do 21 até o 24 as leis, porque vai aparecer alguns aspectos da lei que Moisés vai receber no Monte Sinai. Só que Moisés só sobe para o Monte Sinai a partir do versículo 24. Então, são duas questões. Ou Moisés recebeu parte da lei embaixo no pé do monte, ou ele fez o pacto, fechou o acordo, selou a aliança embaixo, assinou a aliança, assinou o contrato, embaixo no pé do monte, e um pouco mais acima no monte com Nadab, Abiú e Josué e os 70 anciãos, e depois ele subiu ao monte e recebeu a lei. E parte da lei, uma boa parte da lei, foi inserida do 21 até o 24, posteriormente, né? Ou ele recebeu essas leis no pé do monte antes de subir. Mas teria que se estudar um pouco mais e avançar no entendimento, porque ao falar a respeito de da lei, ele fala que Moisés recebeu a lei na tenda da congregação. A tenda, ou a tenda do encontro, era também o tabernáculo. Então precisa saber se ele recebeu quando estava no tabernáculo ou se ele recebeu quando ele estava em cima do monte. Mas em todo caso, não importa se ele recebeu embaixo ou em cima. O que importa é que ele recebeu. Tá? Eu só estou falando isso para caso algumas pessoas vão fazer leituras da Bíblia e eles vão deparar com essas dicotomias, né? Com esses parece que está fora, parece que está dentro, parece que ele deu antes e depois ele chama Arão depois do verso 32, que é o 31 ao 32, do caso do bezerro de ouro, aí ele chama a nação ele chama a tribo de Levi,
porque ele fala antes da tribo de Levi, mas ele só vai chamar a tribo de Levi depois. Então fica meio confuso assim, mas não tem nada de que não dê para a gente entender. Se você não entendeu, então deixa isso para lá e vamos fazer a leitura e vamos aquilo que interessa, tá bom? Só dá para pegar essas nuances de tempo de escrito, cronologia de escrito e o que foi colocado fora da cronologia, foi colocado algo fora da cronologia posteriormente, quem tem o costume de ficar lendo a Bíblia, relendo e lendo e relendo o tempo todo. Aí consegue pegar e entender que ali nessa parte do livro tem alguma coisa que foge da cronologia do tempo. Parece que é colocado o texto antes de algo que não aconteceu naquele momento, só aconteceu depois. Mas algum escritor, algum escriba, talvez o próprio Moisés, ele pega aquilo que aconteceu depois da cronologia e coloca antes como se tivesse acontecendo, porque ele quer esclarecer que houve uma mudança naquele entendimento. Por causa do bezerro de ouro, vai haver de fato uma mudança, tá? Então ele vai trazer algo que foi dado depois, mas ele vai trazer antes, tá? Por quê? Porque eles perderam algo que a princípio era de uma forma, mas depois da queda do bezerro de ouro, vai se tirar aquela intenção original, né? Quer dizer, eu estava indo por um caminho, mas daí eu fiz alguma coisa, ou eu estava numa condição que me impedia ir por aquele caminho, então eu tive que dar a volta, né? É que nem eu estar, é que nem eu estou, a cronologia era eu estava com o carro dirigindo, de repente eu me deparei com um rio, eu tinha que atravessar o rio, mas eu cheguei lá no rio, eu não tinha como atravessar o rio com o carro. Por quê? Porque tinha uma pinguela, né? Tinha uma ponte estreitinha, então não tinha como eu atravessar o carro. Então o que eu tive que fazer? A minha condição impedia de continuar. Eu vou continuar, só que eu vou ter que dar ré, voltar na estrada e procurar outro caminho que era um pouco mais longe, né? Bem mais longe, vou ter que pegar um atalho, dar uma volta enorme e lá não sei quantos quilômetros, né? Lá depois de um tempo, para aí eu ter condições de atravessar com aquele carro. Então, o que acontece com Israel é isso. Então, porque ele chegou na ponte e não tinha como atravessar com aquele carro, então falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar, né? Agora você vai sair daí, as leis e as condições não é mais essa, vai dar uma mudada aí e você vai retornar e vai ter que criar um outro caminho agora. Tá? Então, é mais ou menos esse entendimento. Israel estava indo por um lado e depois acabou tendo que partir para outro, né? Acabou partindo para outro por causa do pecado, por causa do erro de Israel, tá? Mas vamos à leitura, né? Porque o que interessa agora é a Bíblia. E nós vamos ler, né? Vamos fazer uma leitura daqui vamos começar a ler o capítulo 21, né? E desde já não se esqueça, né? De que aí dê o joinha, o like, compartilhe esse vídeo para que as pessoas que estejam que vai assistir depois, ou você que está assistindo agora, compartilha, deixa o joinha, seu like, é muito importante. E toda vez que você dá o like, a plataforma entende que o conteúdo é bom, que você gostou e recomenda para mais um. Então, se inscreva no canal, dá o joinha, né? Para que mais pessoas possam estar aí recebendo esse conteúdo, tá bom? Vamos lá para a leitura da Bíblia. A gente já vinha falando, algumas leis já foi dada, né? Algumas leis já foi dada e o povo pediu para Deus parar, né? No verso antes era Deus, no verso 19 o povo pediu para Deus parar de falar, porque certamente eles morreriam. E Deus concordou com o que eles estavam dizendo e de fato eles pararam de falar com Deus e Deus agora ele é isso que eu digo. Ou Moisés subiu no monte, recebeu
Porque aqui embaixo ele só fala 10 mandamentos. Aí o povo pede para Deus parar. Aí, ou Moisés recebeu esses 10 mandamentos no momento que ele foi falar com Deus e depois ele retorna. E depois dele retornar, ele vai subir de novo no capítulo 24 para ratificar a aliança. Então parece que Moisés ele fica que nem um ioiô, né? Ele fica num vai e vem. Eu vou e depois volto. Eu vou e depois volto. Então parece que ele foi, depois que o povo falou que não queria falar com Deus, parece que ele foi no monte falar com Deus. Subiu, aí falou, aí pegou oralmente, né? Falando com Moisés, o Senhor falou, Moisés desce e escreve esses mandamentos no rolo do livro, né? Provavelmente ali em peles de animais, alguma coisa assim. E depois, no capítulo 24, Deus vai ratificar a aliança, mandando Moisés subir, que vai os 10 primeiros mandamentos, ele vai colocar em 2 tábuas de pedra, que é a pedra do testemunho, para que eles guardem como memorial aquelas 2 pedras, escritas pelo próprio dedo de Deus. Então vamos ver como é que vai dar essa dinâmica. Aí continuando da onde a gente parou, né? O vídeo anterior a esse, que é o vídeo 13, volta lá e assiste se você não assistiu, para que você possa entender o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Senão você não entende. Você tem que assistir as sequências, né? Senão você não entende o que eu estou lendo e não vai entender a minha sequência aqui. Então, a partir de agora, nós vamos ler os 600 e vamos ver se a gente consegue aí os 613 mandamentos, né? E todos os mandamentos, mas isso vai continuar até o capítulo 32 do livro de Êxodo, tá? Então, estamos no Êxodo 21, Êxodo capítulo 21, versículo 1. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu... Peraí, pessoal. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Ele vai sair solteiro. Mas se era casado antes de tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Claro. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá seu senhor pelo resto da vida. Quando o homem vender a filha como escrava, ou ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiro, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filho. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário e intimidades sexuais. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre, sem pagar coisa alguma. Agora vamos. Isso aqui é o direito conjugais a respeito de escravo. Agora vamos casos de danos pessoais. Quem agredir e matar outra pessoa será executado, né? Quem matar aqui, agredir por dolo eventual, né? Ele cometeu dolo, né? Doloso, crime doloso. Ele premeditou, né? Ele planejou. Mas se for apenas um acidente permitido por Deus,
definirei um lugar de refúgio para onde os responsáveis pela morte possam fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Tá? Então aqui, essa questão do assassino, né? No caso do acidente aqui, ó, acidente, Deus vai definir cidade de refúgio. Essas cidades a gente vai ver mais para frente no livro, acho que é do livro de O Número ou de Levíticos, tá? A gente vai ver aqui na ou Deuteronômio, eu não sei. Eu só sei que na divisão da terra, Deus vai definir cidades de refúgio para aquele que matou seu irmão acidentalmente, ele fugir, e lá nessa cidade ninguém pode matar ele, que é cidade de refúgio. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que busque refúgio no altar de Deus. Mesmo que entrasse no templo e no tabernáculo e pegasse no altar, tem que ser executado. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Tá vendo? Quem agredir, cometer alguma coisa contra seu pai e sua mãe, desonrar, será executado. Quem sequestrar alguém será executado. Que a vítima esteja encontrada em seu poder, que ele a tenha vendido como escravo. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Tá vendo? Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com um punho, o outro e o outro não morrer, mas ficar em cama, o agressor não será castigado se, posteriormente, o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muleta. O agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua recuperação total. Tá vendo? A lei de Deus era justa. Se um senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara e, como resultado, o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo, pois o escravo é sua propriedade. Se dois homens brigarem e um deles atingir, por acidente, uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízos aprovarem. Mas se houve outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se um senhor ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar os dentes de seu escravo ou de sua escrava, libertará os escravos como compensação pelo seu senhor. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado. O dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi, o, o dono do boi poderá se resgatar a própria vida ao pagar o que for exigido. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço e um boi ou um jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto.
Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono do boi entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. A lei era dura. Agora, proteção à propriedade. Então, vamos ver aqui, proteção à propriedade. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que o matou, o ladrão não será culpado. A pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão, se for pego, restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. 4. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha e o animal for encontrado vivo, em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais e de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido ou a plantação pronta para a colheita, ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará todo o prejuízo. 7. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este os guarde e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante do juiz, para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos, em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa ou de objeto perdido, as duas partes comparecerão diante do juiz, e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro da outra. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa e o animal morrer, foi ferido ou levado embora, e ninguém né? Ou ninguém viu, né, o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho, o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente. Mas se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Aí ficou complicado, né? Aí o cara tem que alugar o animal pelo valor da perda dele, né? Se ele morrer. Mas, mas é justo, né? Responsabilidades gerais. Êxodo capítulo 22 ainda, nós estamos. Se um homem seduzir uma moça, virgem, que não esteja comprometida, e tiver relações sexuais com ela, pagará à família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva, tá vendo? Você vai fazer feitiço aí, ó, tá errado. Quem tiver relações sexuais com o animal certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro deus além do Senhor, além de Javé, né, será destruído.
Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se você, se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você, e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Seria uma tragédia, né? Ficaria sem sustento, né? Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele, como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver, e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. 29. Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primeiro filho. Tá vendo? O primeiro filho, de novo, ele ratifica que ele tinha ratificado no 6, tinha falado no 6 e agora colocou na lei. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas da cabra. Deixe o animal com a mãe por 7 dias, e no oitavo entregue-no a mim. Tá vendo? Todo macho, todo macho das crias dos animais é para ser entregado ao Senhor, tá? Esses animais que foi citado aqui, tá? Então a galinha não é entregue, né? O cavalo não era entregue, o jumento não era entregue. É só o que o Senhor está falando que ele está tomando como dízimo, como parte dele, tá? Deve ser entregue a ele, tá bom? Vocês serão o meu povo santo, por isso não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães, tá vendo? Esse tipo de alimentação é para jogar para os cães. Não come carne de animal despedaçado, lacerado, ao qual eles não sabiam, né, o que era. Êxodo 23. Um chamado à prática da justiça. Não espalhe boatos falsos, quer dizer, não conte mentira, não, não seja fofoqueiro, não seja maldizente, não seja mentiroso, né? Não coopere com a, não coopere com as pessoas perversas sendo falsa testemunha, não dê falsa testemunha, né? Não se deixe levar pela maioria na prática do mal, quer dizer, não se deixe levar pela maioria fazendo o mal, né? Pois temos visto aí no Brasil, né? Quantas pessoas, quantos crentes dentro das igrejas, até na minha igreja tem, né? Um monte de crente que é levado pela maioria para praticar o mal, para fazer o mal, né? É só olhar aí nas eleições que a gente vê, né? Como é que muitos crentes dentro das igrejas vai junto com a maioria para maldade e para perversidade, né? Infelizmente, né? Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Tá vendo? Esse negócio de, porque é pobre, a gente tem que proteger. Fez porque é pobre. Coitadinho do ladrão porque ele é pobre, porque ele é desprivilegiado. Não, isso daí nada existe, tá bom? Se você preparar, se você deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se ver o jumento de alguém que o odeia cair sobre o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo, a levantá-lo. Imagine se você encontrar seu irmão caído, né? Se Deus manda ajudar até o jumento, imagine você encontrar o seu irmão, o seu próximo, né? Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Tá vendo? Isso aqui é a lei de Deus. Ó. Deus nunca declara inocente ou culpado.
Isso aqui é terrível, tá? Porque isso aqui era a lei de Deus, ó, tá? Então veja bem, né? Deus nunca declara inocente aquele que é culpado. E, infelizmente, né? O, nós somos aí confrontados, né? Porque que é o seguinte, que se Deus não declara inocente um culpado, né? Como é que ele, como é que ele, como é que ele pôde declarar, né? Como é que ele pôde declarar? Deixa eu só marcar esse capítulo aqui. Eu vou precisar dele esse dia. Deus não declara inocente aquele que é culpado. Êxodo, né? 23, 7. Êxodo 23, 7. Precisa entender isso aí, tá? Então, Deus não declara inocente aquele que é culpado. Não aceite suborno, pois eles, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo de distorcer a verdade. Tá vendo? O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Então, até as pessoas justas podem acabar distorcendo. Tá? Então, a, a questão é: não aceite suborno. Não explore o estrangeiro. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiro no Egito. Desculpa. Não explore. 10. Plantem e colham os produtos da terra por 6 anos, mas no sétimo ano deixe que ela se renove e descanse sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Deixem o resto para servir de alimentos aos animais selvagens. Faça o mesmo com os vinhedos e os olivais. Que a lei de Deus protege as pessoas que não tinham condições, que não tinham terra, não tinham onde plantar e colher. E também tem a lei do descanso da terra, planta os produtos 6 anos. Que isso aqui é semanas de ano, né? Tem que entender, porque isso aqui lá em Daniel, isso aqui é importante entender que Deus trabalha também com semanas de dias e semanas de anos, tá? A cada 7 anos. 7, Deus trabalha multiplicando 7 vezes, né? Alguns números aí que é as 70 semanas de Daniel, que a gente vai entender lá em Daniel. É a partir daqui que começa a ser introduzida em Israel essa cultura, né? Essa forma de cálculo de semanas de ano, né? 12. Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no sétimo. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão, e os escravos estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles. Tá vendo? Então aqui
Não invoque o nome de outros deuses, nem mencione o nome deles. Festas anuais. Então Deus vai fazer uma convocação de 3 festas anuais que é obrigatório todo israelita comparecer. A cada ano celebrem 3 festas em minha honra. Primeiro celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. O pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhe ordenei. Celebrem essa festa anualmente no tempo determinado, no mês de Abib, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Ninguém deve se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Tá entendendo? Isso aqui tem um entendimento muito interessante sobre se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Porque você, ainda que não creu em Cristo, você que é um pobre miserável pecador, você não tem nada que apresentar, se apresentar diante de Deus. Nós não temos nada. Ninguém, nem eu tive, ninguém tem. Tá? Então, por isso que Cristo veio e se apresentou a Deus no nosso lugar. E como nós fomos apresentados a Deus no nosso lugar, Deus viu ocasião de que o justo Jesus, que se compadeceu de mim, já que ele se compadeceu de mim, então Deus o imolou como cordeiro no meu lugar. E assim, Deus aceitou as ofertas dos homens em Cristo Jesus, homem, porque Jesus era 100% homem. Então, pela primeira vez, os homens da terra puderam apresentar um homem puro, santo e perfeito, com a mão cheia, com a mão totalmente carregada de abundância, de santidade, de vida eterna, de longanimidade, de sabedoria, de tudo o que Deus é, porque Jesus também é Deus. Então, pela primeira vez, isso é um entendimento muito, muito importante. Isso aqui dá uma série até de livro que eu posso até fazer no futuro, né? Ninguém se apresente diante de mim com as mãos vazias. Então, pela primeira vez, um homem, de fato, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, descendente de Davi, descendente de Judá, apareceu diante de Deus com a mão cheia de tudo que é bom para poder oferecer, porque Hebreus vai falar que Jesus é o sumo sacerdote das coisas celestiais, e nós somos predestinados por Deus para ser celestial, ser um homem celestial, esposa de Cristo, a igreja de Cristo. Então, Cristo, como sumo sacerdote da sua igreja, ele se apresentou diante de Deus com sacrifícios de ofertas pacíficas, todo carregado, todo cheio, toda a riqueza, toda a bondade, toda a santidade necessária para remir todo o povo de Deus escolhido debaixo dos céus até a vinda, até o trono branco, até no final do milênio. Jesus, um homem pela primeira vez, se apresentou com a mão cheia e Deus aceitou essa ministração desse sumo sacerdote que é Cristo Jesus, tá? Porque isso aqui representava Cristo, que a deveria de vir. Então eles tinham que praticar todos esses 10 mandamentos, crendo que tudo isso aqui era uma alusão apontando para Cristo, tá? Porque Cristo é o cumprimento da lei. Então nós cumprimos toda a lei em Cristo Jesus, porque ele era a própria lei, porque ele era a justiça de Deus, e a lei é a justiça, tá? Então, eu vou ter que parar por aqui, porque o vídeo já ficou grande. Então, muito obrigado para você que acompanhou e ficou aí até agora. E no próximo vídeo a gente vai ver o restante aí, tá bom? Então, muito obrigado. Não deixa de se inscrever, dar o seu joinha, se inscreva no canal, ajude aí com o Pix se puder, tá bom? E até mais.